E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez a outro vídeo de segunda do canal Coleção Paralela. E segunda é o dia de a gente continuar falando sobre as HQs de terror que eu ainda tenho na coleção. E o vídeo de hoje tem uma pequena diferença porque eu não vou falar de uma, eu não vou falar de duas, mas eu vou falar de 4 revistas de terror, todas do mesmo período e da mesma editora. A gente vai falar da editora Taika, da saudosa editora Taika. Todas as 4 edições que eu vou mostrar são do ano de 1973. Como podem olhar aqui, ó. Todas elas. É o Quarteto de Ferro do ano de 73. E são elas a edição especial Seleções de Terror da editora Taika, a Clássicos de Terror da editora Taika, o Almanaque Clássicos de Terror, inclusive a edição número 1 da editora Taika, e por último o álbum Clássicos de Terror da editora Taika. A editora Taika foi, no seu tempo, talvez uma das maiores editoras do país no que se concerne pelo menos ao gênero terror. E em geral, falando de forma geral, em publicar quadrinistas brasileiros. Grandes nomes passaram por essa editora, né? Inclusive na capa a gente vê, ó, tem capa do Colonesse. Temos aqui uma capa do Cortez. E nas histórias das revistas, grandes ilustradores e grandes escritores do quadrinho nacional passaram. Inclusive a editora tinha muito orgulho, né, em afirmar isso. Ó, escrita e desenhada totalmente no Brasil. E os contos de terror, as histórias de terror contidas nessas revistas eram das mais diversas. Existia muito, naquela época, essa coisa de adaptar contos dos grandes mestres do terror, como o Poe, por exemplo, Edgar Allan Poe. E as revistas da editora Taika não fugiam desse mote, talvez fosse uma das que mais fizessem isso, né? Tanto que desta edição aqui, a Clássicos de Terror... Opa, gente, mil perdões, bati na câmera aqui agora. Que feio. Mas continuando, nessa edição, a primeira história já é uma adaptação, que não é a primeira adaptação que eu vejo, já vi outras feitas, né, por outros desenhistas, por outro desenhista e outro escritor. O Barril de Amontilado, já vi essa mesma história adaptada de outra maneira, se não me engano, e, né, eu digo a mesma história, a história do Poe adaptada por outros autores, e essa mesma história aqui, que é uma adaptação do Francisco de Assis e o desenho do Talo, eu já vi ela também publicada colorida, se não me engano. As histórias do Edgar Allan Poe não precisam de apresentação, né? Quem aprecia a literatura de horror sabe da genialidade do cara. Cabe aqui apenas dizer que a adaptação da história dele é boa e que os desenhos são muito a contento, né? É uma arte muito bem feita, bastante detalhada, como aliás a gente está acostumado na maioria das histórias que contém artistas brasileiros, porque eu estou sempre falando, né? Os desenhistas no Brasil sempre foram fora de série. A segunda história é Morella, também uma adaptação do Edgar Allan Poe, também do Francisco de Assis.
né? Olha que louco. Com letras do Nestor de Ferreira. E é também uma boa história com uma arte que eu já acho um pouco mais a desejar. Como são 4 edições, eu vou dar uma passada rápida por elas, tá, pessoal? Eu não vou me deter tanto em cada história, porque senão esse vídeo realmente vai ficar muito longo. Essa história aqui, A Fera e o Fantasma, que nesta edição aqui é uma das histórias que mais me chamou a atenção. O argumento e o desenho é do Caetano. Eu confesso que eu não conheço esse artista. E embora a arte não seja exatamente primorosa, eu não sei porque eu acho que ela casa muito bem com o que a história propõe. E a história é muito boa. Eu curti demais a ideia dessa história. É uma ideia, um argumento muito bem pensado, que foi desenvolvido de maneira satisfatória e que talvez pudesse ser ainda melhor desenvolvido, né? As histórias de terror das revistas da editora Taika não diferenciavam do que a gente já estava tão acostumado em outras histórias, né? Em outras revistas, melhor dizendo. Aquela coisa de ter sempre um fundo moral, né? De ter sempre uma mensagem a passar, toda aquela coisa. E principalmente nessa edição aqui, que não é à toa que é clássicos de terror, e não é à toa que na capa já traz em destaque Coração Denunciador, né? Também do Poe. Ela era praticamente toda com adaptações de histórias do Edgar Allan Poe, né? Era uma edição muito boa. Depois, para não nos estendermos, vamos passar para o Almanaque Clássicos de Terror número 1. Uma capa muito bonita, uma arte pintada de maneira muito interessante. Eu gosto muito dessa capa. Traz de cara um conto, né? Um pequeno, vamos dizer assim, pequeno conto para abertura. Eu acho meio anticlimático isso, sempre achei. Posso até entender a ideia por trás disso em si, mas eu acho meio anticlimático. Só que neste caso aqui específico, isso funciona como uma pegadinha, entendeu? Porque esse texto, né, esse pequeno conto é, na verdade, a introdução para a história que vem a seguir em quadrinhos. Então, eu acho meio anticlimático, como falei. Eu acho que meio que quebra um pouco o prazer da leitura, pelo menos para mim. Mas tem um sentido que não é empregado tão comumente, né? A história Metamorfose é uma boa história, uma história de época, muito bem desenhada e com um roteiro bom. Tem um bom roteiro essa história. Não é nada que não tenhamos visto antes, acaba parecendo bastante datado hoje em dia. Já vimos essa fórmula se repetir inúmeras vezes, mas temos que lembrar que a revista é de 73, né? Lá se vão 49 anos, mais ou menos. Então, para a época, era uma bela história. Depois tem A Vingança do Deus Batar e outras tantas histórias. Nessa edição aqui, realmente a história que se destaca é a primeira história, Metamorfose. É a história que mais se destaca. Depois, as outras histórias, elas vão andando, subindo e descendo na escala de interesse do leitor, né? Horas são histórias bem razoáveis, horas são histórias bem decepcionantes. Essa história aqui, por exemplo, que eu estou folheando rapidinho, é uma história bem dispensável. Essa história aqui do Luiz Meri, com o desenho do Colonese, né? A Volta do Zé, já é uma história interessante, não só por ter a arte do Colonese nela, mas porque é uma história mais bem escrita, mais bem trabalhada. Depois, por último, Eu Casei com Ele,
uma dessas histórias em que a gente estava falando aqui, né? Tem sempre uma espécie de mote moral por trás. A Clássicos de Terror da editora Taika, o Almanaque Clássicos de Terror. Em si, em essência, era como se eles só colocassem um nome diferente na capa de cada edição, mas pode-se dizer tranquilamente que eram todas irmãs, gêmeas, clones até, porque não diferia em nada a pegada da revista, né? Não havia absolutamente nenhuma mudança de tratamento editorial nem nada. Depois nós temos o álbum de clássicos de terror da editora Taika, que já vem com essa capa do Colonese. Essa imagem que lembra muito a Mirza, né? Começa já de cara com uma adaptação de um conto do Poe. É preciso notar também, talvez muito uma coisa da época, as dificuldades de impressão e de qualidade. A capa era de uma qualidade bem ruim, um papel ligeiramente melhor que o papel jornal. Todo o interior das revistas era em papel jornal. A edição falhava muitas vezes, mesmo no preto e branco, e até mesmo aqui, ó, não se investia em cores. Isso era para baratear, né? Vocês podem observar, me permitam voltar um pouco aqui. Já estou um tanto atrapalhado, já até bati na câmera, então, né, na câmera, me permitam voltar para mostrar. Ó, não havia emprego de cores, né? E haviam coisas como isso, tá vendo ali? Clássicos do terror deslocado, torto. Né? A qualidade da impressão realmente não era uma coisa com a qual você podia contar. Talvez muito um reflexo da época ou um reflexo da editora Taika em si, porque eu tenho edições de outras editoras que tinham um tratamento gráfico melhor. Né? Essa é uma adaptação de um conto de Poe, não desenhos de Louise Mary. Como é baseado na obra do Poe, o roteiro em si não é ruim, né? Mas também não é uma história que impressiona muito. Essa história aqui, As Duas Faces, é uma das histórias mais interessantes dessa edição. Uma história bem desenhada, com uma boa ideia para desenvolver, embora extremamente curta. Depois há essa história aqui, argumento e desenhos, ó, Joseval, ou Josevaldo, uma coisa assim, Satanás. Aqui se destaca muito a arte, muito mais a arte do que a história em si, não há dúvida. A história não tem nada de muito empolgante. Aqui do Inácio Justo, Rumo para o Além. O Inácio Justo é uma pessoa que quem lê terror, principalmente terror das antigas, conhece, sabe reconhecer facilmente o trabalho dele, e é uma história mediana também, absolutamente nada demais. Aí nós temos uma outra história, Não Abra o Congelador, com o texto do Fonseca e os desenhos do Colonese. Essa é uma daquelas histórias na qual o desenho é muito bom, apesar de quadros muito limpos, ó, quase sempre sem fundo, né? Mas o desenho é muito bom e a história é, na minha opinião, a melhor história dentro da revista, porque também é a que tem a pegada mais visceral, mais escatológica, mais brutal. Né? Parece que o Colonese trabalhava muito com esse tipo de coisa, né? Tipo, não sei até que ponto os artistas escolhiam os roteiros que eles iam desenhar. Mas muita coisa do Colonese tinha essa pegada assim, né? Aí nós temos essa história aqui, A Dupla Vida do Sr. Waits. Uma história criativa, mas também sem nada de especial. E quando eu digo criativa, eu estou levando em consideração a época em que foi publicado. Lago Maldito é, na minha opinião, a segunda melhor história da revista, né? Lago Maldito tem um bom cenário, um bom fundo para o que acontece e uma arte muito boa. História muito bem desenhada e bastante bem escrita. Não, você sabe direitinho como vai terminar a história desde que começa a ler e desde que entende o que está acontecendo, né? Mas
você não consegue parar de ler porque se diverte. E a última história, A Cabala do Tarô, do Francisco de Assis e do Justo, né? Arte boa, embora não excepcional, e história em si bastante fraca, né? Era a gangorra de qualidade das revistas de terror publicadas no Brasil, infelizmente fazendo sua parte. E por último, a edição especial Seleções de Terror, com uma capa que já começa com aqueles problemas de impressão que eu falei. Olha só a palavra Drácula, que mal se consegue definir. A capa é até bonita, embora ao mesmo tempo parece que carece um pouco de sentido, né? Aqui embaixo, olha só, tá até quase ininteligível. Eu suponho que o que está escrito aqui é terror, mas está já, né, muito complicado de entender. E é como eu disse, né, é o Quarteto de Ferro da editora Taika dos anos 70, né, para ser preciso, todas de 73. Todas têm, né, um nome diferente, vamos dizer assim, todas seriam metamorfoses da mesma edição ou simplesmente edições diferentes. Mas basicamente a única coisa que muda é mesmo o nome, título e subtítulo em cada edição, porque não há absolutamente nenhum tratamento gráfico ou editorial quanto a temas ou qualquer coisa diferente entre elas. Se você pegar o material que está dentro desta e botar dentro desta aqui, ou dentro desta aqui, ninguém vai achar estranho, vai parecer a mesma coisa. Sabe, não há essa diferença. A primeira história tem como ilustradores Wilson Fernandes e Roberto Barbitz, as letras da Maria Maldonado, e é o Navio do Terror. A ilustração não compromete, mas não agrada, pelo menos não a mim. Absolutamente nada demais. E a própria história em si do Navio do Terror também não impressiona, né? Uma daquelas histórias que parece ter sido escrita para compor uma edição e não para abrilhantar uma edição, né? E é uma história até bastante longa. Talvez a ambição dos criadores fosse atingir patamares maiores, mas a impressão minha, pelo menos como leitor, é que era uma história sem nada de excepcional. Depois nós temos A Volta do Drácula. Essa, sim, uma história com uma arte impressionante, muito bem feita, né? Um jogo de luz e sombras fantásticos. Não tem aqui, cara, expediente para saber quem escreveu ou quem desenhou a história. Eu até sempre tive a impressão de que, apesar do orgulho da editora Taika em falar que produzia e publicava produto nacional, essa história me passa a impressão, pelos traços principalmente, de que não seria de autores brasileiros, mas eu não posso afirmar isso. Só sei que, principalmente no tocante à arte, é a melhor história dessa edição. Depois temos o Circuito da Morte. O Circuito da Morte eu lembro bem porque me chamou a atenção de cara quando eu comecei a ler, né? É uma história do H. da Costa e desenhos do Amaral, porque é aquela história que você pensa, tem aqui, ou é tudo ou é nada, ou vai ser uma baita história ou vai ser uma história ruim. Porque história envolvendo automobilismo e terror, você sempre fica nessas, né? E, cara, é uma história ruim, infelizmente. Não tem nada demais, não chama a atenção. Depois do Inácio Justo, nós temos A Mansão Misteriosa. Aqui ele fez uma arte com uma espécie de jogo de preenchimento, né? Ele fez um preenchimento na arte diferente, ele deu um tratamento diferente para a arte dele. As expressões faciais dos personagens e tal ainda soam um pouco caricatas, mas a maneira como ele tratou a arte, principalmente para uma história
publicado em preto e branco, eu gostei demais. Eu acho que é um dos melhores trabalhos no tocante à arte do Justo, não há a menor dúvida. Depois temos Os Jardins da Morte. Olha só. Argumento de Ivan e os desenhos do Shima. O Shima é outro cara que dispensa apresentações, em geral, uma arte muito boa. Ele não decepciona aqui. A arte é boa, uma arte bastante clean, bastante limpa, né? Sem muito preenchimento para preto e branco, o que eu até sinto um pouco de falta, mas é o Shima. O roteiro, nada demais mesmo. A Coisa que Veio do Mar, com texto de Francisco de Assis e as letras da Maria Maldonado, já é uma daquelas histórias que você começa a ler sem muito comprometimento e acaba se divertindo, né? Então, A Coisa que Veio do Mar está aqui. É um daqueles monstros bem genéricos, né, cara? Uma espécie de inseto gigantão, mas eu adoro essas histórias com monstros gigantescos e tal. E mesmo sendo uma história terrivelmente curtinha, é uma história que eu curto muito. Depois nós temos O Escudo Tártaro, né? Arte boa, história curta e que, não sei, também não me agradou. E, por último, Ressuscitado, do Francisco de Assis. História curta e interessante. Às vezes, com muito pouco, você consegue uma boa história. Seja como for, pessoal. Então essas são as minhas 4 edições, o meu quarteto de ferro dos anos 70 da editora Taika. Boas revistas de um bom tempo, que se não eram joias, né, não eram joias raras na coleção de ninguém, que se não eram aquisições de encher os olhos para a época, pelo menos sem dúvida levavam orgulhosamente a tocha da tradição editorial do terror brasileiro na época em que eram publicadas. Se você gostou, deixa like.